E hoje vamos ter a honra, né, o prazer, o privilégio de poder ter a presença aqui do Emerson Melo, cara diferenciado. A conversa hoje vai ser em um nível totalmente diferente. Emerson Melo, boa noite, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Seu convite é uma convocação, não é convite. Eu que agradeço a honra. É difícil, já que as pessoas que antecederam aí são profissionais assim em alto nível, profissionais que tiveram lindas histórias dentro do futebol, né? E continuam, né, fazendo da sua vida pós-futebol, pós-atleta, continuam fazendo bonito naquilo que eles se propuseram a fazer, né? Eu que te agradeço o convite. Maravilha. Emerson, a gente já fez aí uma live, logo quando começou, né, esse momento de quarentena, eu estava fazendo ali uma maratona de lives, e a gente teve um momento de conversar, e ali a gente estava refletindo sobre a história de cada pessoa, de cada personagem no futebol, e você contou uma história para a gente muito bonita, tá? A proposta hoje é a gente justamente conversar sobre os caminhos do futebol e sobre um olhar, né, de quando que você começa a ter essa atenção de que a carreira você precisa planejar, que um dia ela vai chegar ao final e você precisa parar bem, né? E parar bem muitas vezes não é parar com dinheiro, mas sim com um novo planejamento de vida, com um novo posicionamento, que acho que essa é a grande dificuldade. Porque eu vejo atletas que conquistaram, tiveram muita grana, mas que muitas vezes perdem por não saber o que fazer, entra em negócios dos outros, vão guiados por opiniões, né, que não fazem sentido para ele. Como ele não foi preparado, às vezes ele acha que esse é o melhor caminho e muitas vezes tem muita dificuldade. Então você desde o início, né, sua vida foi o futebol, e você pode nos falar justamente da esperança, da expectativa que é a divisão de base, da realidade que é o futebol profissional, né? E também quando esse jogo acaba e um outro jogo começa. Então, se apresente aí para quem ainda não conhece e vamos dar continuidade aí a esse papo maravilhoso. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Eu falar de mim mesmo, porque eu tenho que mostrar que não é tão apelativo, eu tenho que mostrar que não é tão dramático, eu tenho que mostrar o que é real e aquilo que eu sinto, não mostrar para as pessoas querendo que mostrar que eu fui diferente ou enfim, não é nada disso. Minha vida não foi fácil desde o início. Eu posso fazer. Você quer que eu faça uma retrospectiva de quando comecei e por que comecei? Porque eu vi que o Wesley jogou uma graça ontem, e negócio de um apelido aí que ele quer saber, né? É. Depois eu acerto com ele lá, que ele vai lá no Vitória, eu me acerto com ele. Mas enfim, é, é, minha vida não poderia ser outra coisa, Wellington, senão ter jogado futebol. Por quê? Eu sou gaúcho, eu não sou de São Paulo, eu sou gaúcho, sou de Caxias do Sul. Meus pais são migrantes, migraram. Meu pai é sergipano, eu tenho muita Nossa, honra de ser, eu tenho muita honra de ser filho dos pais que eu tenho, porque meu pai e minha mãe são dois batalhadores. É um sergipano vindo de Acaju para São Paulo, com sonho trazido pelo tio. Meu pai, aos 11 anos de idade, já era mecânico, já trabalhava com mecânica, numa oficina mecânica na frente da casa. E meu pai, ele se aposentou como engenheiro, mecânico de navio. Por isso que ele foi trabalhar no Guarujá, em São Paulo. E de lá ele começou a estudar, nunca teve muito estudo, começou a estudar e acabou sendo mecânico de navio. Minha mãe é uma batalhadora, veio para São Paulo, veio para o Guarujá também, encontrou meu pai de uma forma até inusitada, num baile, enfim, como era antigamente. E minha mãe sempre foi doméstica, mas não do lar. Ela sempre limpou o apartamento das pessoas que moravam em São Paulo e que passavam o veraneio no Guarujá, né? Então, a minha infância foi essa. Quando eles chegaram, a gente foi morar de caseiro, cuidava da casa do patrão, enfim, eles deixavam eu e minha irmã na casa de trás sozinhos, com um prato de comida no meio das pernas, enquanto eles trabalhavam na casa do traseiro e meu pai trabalhava na oficina mecânica. E daí foi que eles começaram a juntar alguma coisa, muito sofrimento, e eles compraram um terreno. Esse terreno que eles compraram para fazer o sonho da casa da vida deles, a casa do sonho da sim. vida deles,
foi na frente de um lixão desativado, né? Então, assim, a minha infância foi brincando com restos de brinquedo das pessoas e com entulhos que vinham no lixão, né? E aquele lixão depois foi desativado e se tornou um campo de futebol. Então, assim, a minha brincadeira a partir dos 8 anos de idade nada mais era do que jogar futebol e empinar pipa, porque eram as únicas duas coisas que eu tinha a fazer e as únicas duas coisas que me propiciaram a fazer, porque meu pai e minha mãe muito pobre, mas eram os únicos dois divertimentos que eu tinha. Além disso, uma das coisas que eu de dizer, tenho muito orgulho de dizer que eu sou oriundo de escola pública, nunca estudei escola particular na minha vida, eu sempre estudei escola pública. Eu, com 13 anos de idade, eu fui para a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo. Eu sempre fui um aluno acima da média, porque eu tive pais que sempre me cobraram isso. Meus pais sempre me cobraram isso, em detrimento do futebol. O futebol era a consequência, era um hobby meu, um divertimento, porque o essencial era estar estudando, né? E daí eu não comecei no futebol. Em São Paulo, para quem conhece, tem centros esportivos. E esses centros esportivos eu queria ser judoca, eu não queria ser jogador, por ser longilíneo, sempre quis me defender, sempre fui muito brigão na rua, brigava quase todos os dias na rua, chegava em casa, seja apanhando, seja batendo, chegava chorando, e meu pai sempre falando se eu apanhasse na rua, chegava chorando, eu ia apanhar em casa também. Então a educação sempre foi muito rígida, aprendi tabuada com palmatória, ou seja, eu aprendi tabuada com aquelas tabuadas de papel, onde você tinha que aprender o noves fora, que hoje em dia ninguém nem sabe o que é. E com tudo isso, eu sempre joguei. Eu conheci o Jean, por exemplo, com 3 anos de idade, eu sou amigo dele há muitos anos, 40 e tantos anos. Praticamente, ele é um ano mais velho que eu. E a nossa trajetória foi meio que parecida. A gente começou a jogar lá na várzea. Eu, com 11 anos de idade, eu já estava me destacando, já peguei seleção da cidade, eu já jogava nos campos, nos times de segundo quadro, que chamam amador, de adulto, enfim. E eu tive a oportunidade de jogar um torneio no interior de São Paulo, onde, como aqui, como qualquer outra cidade, como qualquer escolinha faz, os pais angariavam fundos e ajudavam a escolinha para ir disputar esse campeonato em determinada cidade. Eu fui disputar um campeonato em Itapira, eu tive a felicidade do Bahia foi nessa competição também, e num jogo lá contra um time boliviano, eu consegui fazer um gol do meio de campo, Mota estava no dia, Jailton Vilas Boas e Luciano Reis, e logo depois Mota pediu que viessem falar comigo. Eu tinha 3 oportunidades para ir jogar, eu tinha Bahia, Palmeiras e São Bento de Sorocaba, eu escolhi o Bahia. Por que eu escolhi o Bahia? Não só porque pelo que eles me apresentaram, mas porque desde cedo eu já sabia o que eu queria. Eu sempre fui um cara muito independente, eu não gostava de dar satisfação para meu pai, para minha mãe. Eu sempre fui um cara muito responsável desde pequeno. E aí eu aceitei o desafio. Desafio difícil, porque eu nunca tinha saído de casa por tanto tempo. Eu vim parar na Bahia, mais de quase 2.000 quilômetros de distância da casa do meu pai e da minha mãe, onde eu nunca tinha saído. Eu lembro que eu saí dia 3 de agosto de 1986 num ônibus da rodoviária do Guarujá, onde metade do bairro foi se despedir de mim. E eu só voltei 2 anos depois, aprovado e, enfim, já começando uma trajetória dentro do clube. A viagem em si foi desgastante, porque a gente tinha que pegar um ônibus até São Paulo, pegar um metrô com 3 estações e pegar outro ônibus na rodoviária de São Paulo para vir para Salvador, e ao total davam mais de 42 horas, e a gente nós viemos só com um sonho e com uma malinha com meia dúzia de roupa. Chegamos aqui, fomos morar na Itinga, para quem conhece aqui Salvador, um bairro pobre do lado do Fazendão, onde a gente foi morar numa chácara com mais de 60 a 70 garotos, onde a gente só tinha ali uma cama, que eu dormia num triliche, e um armário de ferro de academia de ginástica, onde a gente tinha que colocar todos os nossos pertences ali. Tínhamos um garfo, uma faca, e uma colher e um caneco de alumínio, que é para ninguém pegar, para ter cada um o seu uso. A alimentação muito ruim, não era boa para um atleta, para o que você vê hoje. E o estudo, eu tinha que estudar em São Cristóvão, que é um bairro
ao lado, que indo e voltando a pé dá mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. Eu ia todos os dias, acordava mais cedo, ia a pé para guardar o vale transporte que a gente recebia para completar na alimentação. Enfim, eu quero mostrar que isso tudo que não foi fácil. Eu introduzi isso tudo, porque as pessoas que veem o final da história de jogador não conhecem o início e o meio, porque existiu o meio também. Depois com o tempo a gente vai conversando aqui, depois de eu ter já o nome consagrado, de ter jogado vários clubes, eu com 30 anos de idade, eu tive que operar o joelho 3 vezes, com 30 anos de idade. Então, assim, são passagens da vida da gente que só faz fortalecer, e aqueles que realmente sabem que a vida não é fácil e que você tem que, a cada dia, melhorar e evoluir, que a gente está aqui numa constante evolução, para no tempo e acontece exatamente o que você falou no início. Acabam se perdendo, acabam ficando na metade, pelo meio do caminho, e assim, quando acaba de serem jogadores de futebol, ficam perdidos no tempo e no espaço. Verdade. A gente percebe aí com essa dificuldade, né, que você vê do início, mas sobretudo assim, uma vontade de jogar futebol, uma vontade de vencer na vida. Mas para muitas pessoas, a dificuldade é um limitador e faz com que ela queira desistir. Para outros, se encara como um desafio, né, e faz com que ele venha se desenvolver nesse processo, fala assim, cara, vou passar por isso aqui e vou lutar porque eu quero um lugar melhor. Passava isso pela sua cabeça, Emerson, e você presenciou pessoas com qualidade técnica chegando, mas não sabendo lidar com esse tipo de dificuldade? O Wellington não. Eu sempre, porque como eu te falei, minha vida foi o basilar da minha vida que eu tive até os 13 anos de idade, a base que eu tive de família. Meu pai, minha mãe foi taxativa e falou que não queria que tivesse filho derrotado na casa dela, e que se eu saísse para um objetivo que eu queria, eu teria todas as condições de vencer, e ela sempre foi o meu alicerce. Toda vez que eu ia para casa, ia de ônibus, imagine, você vai de ônibus para São Paulo, 40 e tantas horas, você fica lá uma semana, quando vou dar uma semana, quando vai chegando os dias de vir embora, bate aquele frio na barriga e você fala, pô, eu não quero ir mais, para passar tudo aquilo que você passou. E eu falava para minha mãe, eu falava, pô, eu não quero ir mais. Porque chegar lá é dificuldade, não é nada aquilo. Só que eu não falava as coisas que eu passava. Por quê? Porque dentro de mim eu sabia que eu queria. Eu queria vencer naquele propósito. Por quê, Wellington? Eu acho que todo mundo tem um propósito, uma missão na vida. E eu acreditava que a minha missão era aquela, porque toda vez que eu vinha, eu voltava para casa, eu saía de Salvador, eu sempre tinha evoluído um pouco mais. Por exemplo, aos 14 anos eu já treinava no Júnior. Então esse era o gás que eu precisava para sempre estar voltando. Porque se eu fosse, por exemplo, um cara que tivesse 14 anos, tivesse no infantil e não visse perspectiva de crescer ali dentro, eu voltava e não queria mais saber, ia fazer outra coisa. Porque eu sempre fui bom estudante, eu sempre gostei de estudar muito, eu falei, não, vou fazer outra coisa. Mas eu nunca pensei nessa hipótese, porque eu sempre falava comigo, eu vou ser, eu quero ser, e eu posso ser. E eu fui, com muito sacrifício. Legal. Porque na época não tinha celular, eu me comunicava com meus pais por carta você mandava 7 dias para chegar e 7 dias o retorno. Então era muito difícil, porque os problemas que tinham ali eu tinha que resolver sozinho. E eu não tinha uma pessoa do lado mais velho, uma pessoa para me aconselhar, eu não tinha um amigo, porque ali todo mundo estava imbuído do mesmo objetivo. Lógico que eu fiz amigos, óbvio que eu fiz amigos. Inclusive eu estou vendo vários que entraram aí. Inclusive um que eu, quando cheguei aqui, abriu as portas da casa dele, foi o André Bejoca. Eu sou amigo até hoje. Então, assim, são poucos amigos que eu tenho. Só que isso, Wellington, quando todo mundo está imbuído no mesmo objetivo, eu mesmo criei não um personagem, mas um escudo, como o meu jeito de ser. Quem me conheceu quando eu joguei e quem me conhece hoje, vê que hoje eu sou muito mais comunicativo. Na época que eu jogava, eu não era. Por quê? Porque eu cheguei, quando eu cheguei logo, eu vi, a gente consegue. Meu pai me ensinou,
Você logo captar o ambiente, ver o que tem em volta de você. E eu comecei a ver que todo mundo ali estava em função de um objetivo só e que nem todo mundo você pode confiar ou pode contar, porque eles têm os problemas deles, você tem o teu. Meu pai sempre falou, você tem seus problemas, você resolve seus problemas. Não ache que os outros vão resolver seu problema. Os outros podem, de repente, mostrar o que você não está vendo, mas quem vai resolver é você. Então, assim, não foram poucas as noites que eu passava chorando sozinho no canto escuro, não era... Várias vezes eu já pensei em desistir comigo, mas ao mesmo tempo que eu pensava, pô, não dá, e sempre vinha a dificuldade, eu falava, não, eu vou, eu já estou aqui, já cheguei aqui, eu tenho que ir. E eu ia, cara. E como eu te falei, eu cheguei a ser dispensado. Delmar Santana me dispensou, porque ele queria, porque na época o Wesley jogava de volante. Eu cheguei aqui para jogar de ponta esquerda. E ele me colocou de volante, aí era o Wesley, aí chegou o Itamar. Aí ele queria me colocar de lateral, aí eu chamei, aí ele falou, lateral eu não jogo. Aí eu fiquei meio que escanteado. Só que faltou ao mesmo tempo que eu era escanteado no infantil, Gilson Porto, que era do Júnior, treinador do Júnior e morava na casa do atleta, ele me levava para treinar no Júnior. E no Júnior, na época, era Maílson, era Maurição, Dico Maradona. Foi um Júnior que foi a minha, posso dizer assim, minha inspiração, porque aquela base ali, aquele time de Júnior 68, 69, ele ganhava quase tudo. Ele foi tetracampeão baiano, seleção baiana, enfim. E teve um campeonato de infantil onde Delmar precisou de um zagueiro, que o zagueiro titular estava machucado. Foi aí que eu fui. O Baltar conversou comigo, falou, você vai jogar de zagueiro pelo seu tamanho, desenvoltura, não sei o quê. Aí tá, eu vou. E aí foi que eu decolei. Eu já fui convocado para a seleção sub-15, aí já fui indo, já voltei, joguei uma Taça Rio, juvenil, aí já pulei direto pro Júnior. Aí pelo meu tamanho, pela minha estatura, eu já fui desenvolvendo. E aí com 16, 17 anos, a gente sempre fazia treinos com profissional. E aí foi que Gilson Nunes me viu treinando, me puxou para treinar e com 17 anos subi para o profissional. Mas a trajetória até chegar ao profissional, dificílimo, fome, mas nunca tem vontade de vencer. Sempre então, mas aí com 15 anos você já começou a perceber que o futebol poderia dar certo e você poderia mudar a sua vida sendo jogador de futebol. Me fala um pouco do que você via, Emerson, na base. Você via jogadores com muita qualidade. A questão comportamental, ela é avaliada durante o processo de formação desse atleta. Muitas vezes o cara entra no time por causa do talento e muitas vezes por causa do comportamento, das coisas de fora para dentro. Ele não avança nesse processo? No tempo que eu jogava, essa questão comportamental não influenciava muito. Por quê? Porque existia muitos jogadores, daqueles jogadores extrovertidos, jogadores malandros, que hoje não tem mais. Aquela malandragem. Hoje não existe mais isso. Hoje é muito profissional. Não que não existia profissionalismo no tempo que eu joguei, na base que eu comecei. Mesmo porque a base que eu comecei, a base que eu joguei, que eu comecei, posso dizer, 80% dos jogadores foram profissionais. Muito talento técnico. Porque hoje, Wellington, o que faz a diferença, e continua fazendo a diferença mesmo no meu tempo, é o talento técnico. Fora de campo, a gente via os caras fazerem sacanagem um com o outro, brincar, o jogador não vinha treinar. Existe ainda aí essas coisas. Mas a questão é, dentro do próprio grupo que a gente tinha, Wesley, Marcelo, a gente tinha competitividade entre nós mesmos. A gente queria, um ajudava o outro, só que a competitividade, aquela competitividade saudável. Por exemplo, vamos ver quem faz mais gol, eu bato assim, sabe? Essa competitividade saudável que hoje não tem mais. Hoje o jogador ele pensa muito nele. Não existe mais essa competitividade saudável. E essa competitividade não fazia só com que eu crescesse sozinho, fazia com que todos que estivessem ao meu redor crescessem. Haja vista, todos os jogadores que foram da minha época, quase todos vingaram, quase todos viraram. E aqueles que não viraram, por qualquer questão, enfim, externa, mas que tinham muito talento, mas muito talento. Pô, você vê um Itamar, cara, você conheceu, o Itamar é um volante que hoje não se tem mais, perna esquerda, perna direita.
e que não conseguiu seguir a carreira profissionalmente. Mas era um cara que hoje, se ele joga hoje, ele estava na Europa com 14, 15 anos, facilmente, porque a qualidade técnica, o refinamento era muito diferente do que se tem hoje. Mesmo porque o futebol mudou. Tem um amigo meu, nosso amigo Amadeu, ele sempre fala, lógico, a vida, o cotidiano mudou, óbvio que o futebol mudou também. Tudo muda, tudo evolui. Né? Não tem a música do Raul Seixas que nós somos uma metamorfose ambulante? É isso mesmo, vai mudando. As coisas vão vindo e você vai ter que se adaptando. Quem não se adapta, fica para trás. Só que, como a pergunta que você me fez, na época que nós jogávamos, cara, assim, ó, nós éramos muito responsáveis. Muitos fatores ajudavam, né? Vamos lá. A gente tinha da família e entre nós mesmos. A gente conversava muito mais do que hoje os atletas conversam entre si, a cobrança um do outro. Nós estávamos acostumados a jogar, a gente jogava, eu até vi o Wesley falando ontem, preliminar de jogos lotados na Fonte Nova. Eu já joguei vários jogos preliminares onde tinha mais de 80 mil pessoas. Então, quando a gente foi profissional, quando eu fui com 17 anos e fui estrear no profissional, um dos primeiros jogos que eu fiz foi um Bavi, um semifinal de Bavi, uma final de turno do Bavi, que foi 2-2, tinha 90 mil pessoas na Fonte Nova. E é o que ele falou mesmo, a gente não dorme. Na época até, o seu finado alemão, ele fazia muito Guaraná em pó pra gente tomar com suco de laranja. Cara, eu juro pra você, eu tomei um copo desse tamanho. E você entra meio que com o olho ligado, você não dorme, ansioso, querendo... Só que quando chega dentro do campo, você sabe o que você faz, você relaxa. Mas até chegar essa questão de você... Até ali, o vestiário, o aquecimento, túnel, pisou no gramado, você relaxa. Até ali, cara, a tensão em cima, você fica uma pilha... E não é fácil, cara. Não é fácil, não. Então, Emerson, a gente sabe o seguinte, que um dos inimigos do desenvolvimento, né, e de você desenvolver o seu potencial, que o futebol é muito importante para que você vá subir nos níveis, é justamente as distrações, tá? E hoje, com o olhar de hoje, a gente consegue perceber muitas coisas como distração. O jogador chega no sub-20, ele tem 3 anos de contrato, ele sabe que o clube vai pagar, se ele tiver qualidade, ele sabe que se o clube ficar sem pagar, ele pode ser assediado por outro time, ele já tem mais ou menos ali, próximo a ele, um jogador sub-20, tudo que ele gostaria, a princípio, para o início dele. Ele tem um celular bom, ele de repente está morando já no apartamento sozinho, ele tem as coisinhas dele. Quais eram as distrações daquela época? Porque vocês eram focados. A Weller falou que o maior sonho dele era dar uma casa-mãe, por isso ele dava carrinho de cabeça. E eu lembro que o coletivo de vocês pegava fogo, meu amigo. E você brigava e dava risada um da cara do outro. Fala um pouco sobre, naquela época, qual era o contexto? Para a gente tentar comparar. O contexto era conversar, como a gente vivia no mesmo ambiente, como eu falei, a gente trocava muita ideia, a gente sabia. Era a gente falar do jogo, falar do adversário, falar de um sonho que você queria. Eu lembro que eu morava na sede de praia do Bahia e a gente sentava nas escadarias ali da sede de praia e a gente via os carros brincando. Pô, quero comprar um desse, quero ter um dia daquele. Meu sonho era ter um Monza. O Monza 32 Barcelona. Porque a gente brincava quando passava os carros e falava, não, a gente quer um daquele. Quer dizer, um alimentava o sonho do outro. A gente realmente tinha amizade. Entendeu? Tá me ouvindo bem? Está meio travado aí, né? Mas já voltou, já. Pronto. E a gente tinha isso. Até quando não tinha treino, chovia, ou campo interditado, fazendão, alguma coisa, na sede de Praia do Bahia que a gente morava, a gente pedia para liberar o ginásio para a gente brincar, para a gente bater baba, para a gente jogar bola. Quer dizer, os nossos divertimentos eram esses. Era a gente pegar 4, 5 do mesmo, porque eram divididos quartos por categoria. A gente pegar todo mundo junto e ir no shopping. A gente ia para o shopping, andava, que não tinha dinheiro, andava no shopping, na época era o Guatemi, que só tinha 2 pisos, andava, tomava um gole d'água no bebedouro, quando dava 5 horas da tarde, primeiro piso. A gente ia tinha aqueles banquinhos de madeira na frente, era eu, Quinho, Paulo Emílio, Itamar, que moravam na sede, né?
Era esses caras, cara. Nosso sonho era esse, era, sabe? A gente ficava falando um com o outro, pô, eu quero isso, quero dar isso, eu quero dar aquilo. Eu quis sempre fazer a casa da minha mãe, eu sempre quis dar o melhor para minha mãe, eu queria tirar. Tanto que o primeiro salário que eu peguei, eu falei para ela, eu quero que a senhora deixe de trabalhar para essas mulheres, a senhora vai ficar em casa, eu vou pagar o que a senhora ganha, entendeu? Então, nosso sonho era esse. Hoje é diferente, Hélio. Hoje a gente tem um grande adversário, cara, é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é um malefício para o jogador de futebol, por vários aspectos. Primeiro, ele perde a visão periférica, porque ele fica aqui o tempo inteiro. Segundo, distração. Cara, eu cheguei no Vitória, quando eu cheguei no Vitória, fui ver os 2 primeiros jogos, eu fiquei assustado. Porque quando nós íamos jogar, a gente chegava, a gente ficava doido para subir logo para o campo, para ver a torcida que estava, para ver o que a gente ia encontrar, aquela atmosfera de vestiário. Pô, a gente ficava doido para entrar logo no campo para arrebentar. Nosso time de júnior era ótimo, 7-2, 7-3, pô. A gente foi campeão baiano de júnior, pé nas costas aí. Né? Marcelo fazendo gol, Wesley, Jean no gol. Pô, tinha vários jogadores aqui, se eu for numerar. E o nosso sonho era esse, a nossa cachaça era entrar no campo, estar logo no campo ali para jogar. Cara, aí você chega hoje no vestiário, os meninos, 5 minutos antes do aquecimento, estão batendo selfie, estão mandando em Instagram, estão conversando no vídeo com a namorada, com a mãe, com não sei o quê, com o empresário que fica ligando. Eu já vi empresário ligar na hora do intervalo. Cara, absurdo, cara. Entendeu? Então, assim, isso não é exclusividade do Vitória, não. Isso é em tudo, porque eu converso com outras pessoas, é geral. Hoje o menino ganha, tem alguma notoriedade, a primeira coisa que o empresário, que aí é outra coisa, porque assim, tem vários stakeholders, né, ao redor dele, né? Tem vários players ao redor, né? É pai e mãe, é empresário, todo mundo que cobra muito de um menino, né? De 14, 15 anos, que o profissionalismo dele, quando ele está ali, ele ainda é uma criança em desenvolvimento, tentando ser o sonho dele, querendo entender o que é o sonho dele. Só que a cobrança já é tão grande, cara, eu vejo lá, a gente estava tendo Copa Dente de Leite, menino de 12 anos de idade, os pais ficam na grade, vamos, abre aqui, não sei o quê, para ficar gritando. Pô, incentivar é uma coisa, cobrar é outra. E ser treinador da tática e tudo no jogo. Completamente diferente, né, cara? Assim, pra você ter uma ideia, Hélio, minha mãe está até aí que eu ri, meu pai só assistiu um jogo meu. Meu pai não assistia jogo meu. Quer dizer, pelo menos que eu via. Eu sabia que ele via os jogos, mas sabe como é que ele via? Escondido. Ele escondia no lugar e voltava, ele não ia com a minha mãe, não ia com a minha irmã, não ia com ninguém. Meu irmão. Não era o passeio da família, né? Não. Ele ia sozinho. Só que quando chegava em casa, ele falava, você tinha que fazer daquele jeito, porque você não fez daquele jeito, você errou aquilo, entendeu? Então, assim, hoje não. Isso eu estou falando quando era profissional. Porque meu pai e minha mãe nunca ligaram. Minha mãe e meu pai já vieram várias vezes aqui, foram convidados pelo Bahia, o Wellington, para visitar o clube. Eles ficavam na concentração, num quartinho na concentração, assim, que a gente morava lá na Sede Praia, que o Bahia, na época, o Mota, ele idealizou para colocar os pais dos garotos que vinham visitar os filhos. Como eu morava longe, eles vinham visitar a gente. Meu pai e minha mãe nunca sentou para cobrar contrato, para cobrar o que eu recebia, para saber. Meu pai e minha mãe nunca souberam o que eu recebia. A única coisa que meu pai e minha mãe perguntavam é se eu estava estudando e se eu estava bem. Só ia acompanhar e torcia. Minha mãe já cansou de brigar junto com a mãe de Jean na Fonte Nova, quando a gente jogava, quando ela vinha aqui ver jogos. Porque ela entrava, mas brigar assim de torcer, não de cobrar. E o que a gente vê hoje, é completamente diferente. É uma realidade completamente diferente. Nós criamos um novo atleta. Não só atleta na acepção da palavra, mas fora de campo nós criamos como é que eu posso dizer? Um atleta mecânico, mecanizado. Vou colocar um robô. Por quê? Porque com tanta informação que ele tem hoje, ele acaba deixando de ter aquilo que ele tem, deixando de aflorar aquilo que ele tem de melhor para ficar copiando o que ele vê. O que aconteceu com o futebol brasileiro? A gente acabou copiando o que tem lá fora. É bom? É. Mas você não precisa copiar e deletar o que você já tem. Você pode copiar, aliás, você pode trazer, agregar o que você já tem para melhorar. A gente trouxe
descartou o que a gente tinha e começou a fundamentar naquilo que a gente trouxe. Aí o que aconteceu? Eles lá fora viram o que a gente tinha de melhor, não tiraram o que eles tinham de melhor, que era a velocidade do jogo, força do jogo, só que eles agregaram o quê? É como o Mota fala sempre. Eles vieram aqui saber qual era a malemolência do jogador brasileiro, a ginga do futebol brasileiro. Subir em árvore, andar descalço, jogar descalço. E o que os caras fizeram lá? Adaptaram do jeito deles. E o que a gente está vendo hoje? Tudo que a gente tinha aqui. Continua tendo? Tem. Por que a gente continua tendo aqui? Porque aqui é um país que prolifera isso muito fácil. Porque com todas as dificuldades que ainda tem nesse país, ainda tem aqueles bairros mais pobres, ainda tem aqueles meninos que jogam na rua, mesmo com, não descalço, mesmo com tênis, mas ainda tem, né? A gente sabe que a invasão imobiliária, né, o crescimento imobiliário tirou muitos campos de várzea, né? Mas mesmo assim a gente ainda vê que existem. Você vê, toda hora aparece um jogador. Só que o jogador que aparece, cara, eu vejo muito debates, eu presto muita atenção nos jogadores antigos falando, e eu sou da geração, Wellington, que eu vi jogar os Menudos de São Paulo, eu vi jogar aquela geração de 82 da seleção brasileira, eu vi o time do Zico, eu sou santista, eu acompanhava os jogos do Santos de radinho, aí eu vi aquele Santos de 84 jogar, que tinha Zé Sérgio, que tinha Pita, sabe? Jogadores inteligentes, Paulo Isidoro, jogadores que jogavam sobre a técnica. Hoje em dia, cara, você para ver hoje em dia, aqueles jogadores que têm um pouco de técnica, eles sobressaem, ficam milionários. Por quê? Porque o que a gente tinha em excesso, hoje a gente tem em escassez. Por conta de quê? Por conta de tudo aquilo que eu te falei. Celular, facilidades, o jogador não sofre mais. O jogador, eu até brinco às vezes, eu falo assim, o jogador tem preguiça de pensar, porque ele sabe que alguém vai pensar por ele. Se o jogador espirrar, já tem 10 pessoas atrás com a caixinha de lenço de papel. Não deixa sofrer, não deixa fazer mais nada. E se o jogador fala não quero, as pessoas falam amém. E não é assim, cara. Entendeu? Rapaz, eu trabalhei com assessoria há algum tempo, rapaz, de atleta, e algumas coisas que me chamavam a atenção que eu era um absurdo, cara. Era jogador final, né? Aí você sabe que depois vai ter férias, e aí já foi negociado que eles vão ter uma semana de férias, e já começa a encher o saco do empresário pedindo a passagem para poder ir para casa. Você já sabe disso. Aí o cara, faltando minutos para poder começar o jogo, mandando mensagem para saber se o cara já tinha tirado a passagem. Ou seja, a cabeça desse cara tá onde? Né? Quando não era isso, Emerson, rapaz, você pega, manda a passagem pro cara, aí o cara recebe a passagem. Para que horas é? Ele não sabe nem identificar onde é que tá o horário dele. Ou seja, realmente, se você não pegar e falar tudo, eles não sabem nada. Claro que a gente não pode pegar e colocar todo mundo dentro da mesma caixa, do mesmo pacote. Mas é uma grande maioria, não presta atenção nos detalhes, e aí quando vão para outros lugares, por isso que ficam perdidos. E aí precisa de muita gente perto dele. E aí é onde eu quero chegar. A diferença de você ter as opiniões e os especialistas próximos de você. Porque o futebol atrai muita gente para dar opinião. Todo mundo fala de futebol, cara. E todo mundo tem uma receita, diz como é que tem que fazer, como é que é. Esses garotos, por não desenvolver essa autorresponsabilidade, esse protagonismo, muitas vezes eles são vulneráveis. Isso é uma pergunta. A outra que eu quero que você responda é o seguinte. Dá para um garoto com 20 anos, ele imaginar que com 10 anos a carreira dele está acabando. Se ele conseguir chegar aos 30, a carreira dele está começando a acabar e que é muito curta de verdade, e que com 30 anos ele ainda está começando a vida? Bom, vamos lá. A vulnerabilidade existe. Por que existe? É porque, como eu te falei, ele está muito assessorado. Não que isso seja ruim, sabe, Hélio? É importante no tempo. Sim. Hoje é importante, é muito importante. Porque, como eu te falei, se nossa geração tivéssemos esse corpo atrás da gente, né? Essas pessoas, esses profissionais ajudando a gente, pô, com certeza com 15, 16 anos a gente estava no futebol europeu, Barcelona, Real Madrid. Por quê? Porque a nossa formação foi baseada em cima de dificuldades. Nossas dificuldades
as dificuldades que nós passamos, não é que essas pessoas hoje precisam passar, muito pelo contrário. Se você tem profissionais capacitados para ajudarem no processo, tem que ser utilizados. Agora, de que forma? De uma forma responsável, né? Porque tudo começa na família. Eu vi Dedimar falando, e Dedimar está completamente cheio de razão. Existe duas coisas diferentes. Existe educação e conhecimento. Educação você tem na sua casa, sua família, educação de família, né? E conhecimento você adquire através do processo, através dos tempos, né? Essas pessoas que estão ao redor, para agregar esses profissionais, eles têm que trazer conhecimento. Conhecimento do cara ter uma boa alimentação, conhecimento do cara ter aí eu já entro na segunda pergunta, de um pós-carreira, porque muitos que se agregam a jogadores que têm aquele crescimento momentâneo, eles crescem, eles encostam no cara, quando vê o cara que está com 18, 19 anos, que vê que não vai dar muita coisa, ele já meio que, opa, esse cara aqui não vai dar aquilo que eu esperava, eu já investi 2, 3 anos nesse cara, vou dar uma melhorada naquele cara ali. Então, aquele cara que ficou para trás, entendeu? Imagina como é que vai ficar a cabeça dele, que ele sempre foi dependente daquele cara que levava ele sempre aqui. Não, cara, você é bom jogador, vai dar certo. Aí o cara, pô, tô com vontade de comer uma pizza. Não, peraí que eu vou levar a pizza para você. Pô, tô com vontade de comer uma coisa. Não, peraí, eu vou passar na sua casa para te pegar. Cara, isso não é legal, isso não é ajudar. Isso você tá viciando o cara e tá tornando o cara um cara dependente. E a questão desses profissionais não é tornar o menino dependente, muito pelo contrário. E essa dependência, ela vem no transcorrer da carreira. Já se perguntaram por que o jogador casa tão cedo? Né? O jogador casa tão cedo porque, primeiro, ele se sente sozinho. Segundo, ele quer substituir o leito o colo materno, né, de mãe, né? E quer ter sempre uma pessoa do lado para ter segurança. Quando não é uma mãe, quando é uma namorada, quando não é uma esposa, que também não vamos generalizar, como você falou, né? Existem os casos que eu vejo jogadores, por exemplo, que estão há mais de 20, 30 anos casados aí, né? Que se deram bem e tudo. Mas na maioria das vezes é assim. Eles veem naquela namorada ali um porto seguro. E hoje os jogadores veem o porto seguro, sabe onde, Hélio? No empresário. E é um grande erro, porque ele deixa de crescer profissionalmente. E se esse empresário for realmente um cara que pense na carreira do jogador, ele vai fazer, sabe o quê? Vai investir nele como pessoa, como cidadão. É onde as pessoas não investem. Porque, como você falou, várias pessoas, hoje, o jogador de futebol, quando chega... hoje ele pode estender a carreira dele, aí, com toda a medicina esportiva que tem aí, a 38, fácil. Eu parei de jogar com 34 anos de idade, em plena forma. Eu parei porque eu falei, não, tá na hora de parar, eu vou parar, porque eu já tô nesse caminho aqui, vou seguir aqui. Eu prefiro parar do que parem comigo. Até brincava assim. Melhor parar logo, que ficar jogando em time para ganhar 5 mil, 3 mil, não sei o quê, não dá. Então vamos parar logo, já tem um caminho traçado, como eu sempre estudei. Só que hoje eles não se preocupam, Hélio. Quando cheguei no Vitória, eu fiquei meio assustado, e hoje eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu tenho pessoas que... Primeiro, eu trabalho com amigos. Porque as mesmas pessoas, quando eu estive no Vitória, quando eu voltei, que jogaram comigo, ou estavam no clube, hoje continuam no clube. Então, assim, eu trabalho com amigos. Né? Além de trabalhar com amigos, eu fico feliz da evolução dessas pessoas. Então, eu estou trabalhando com essas pessoas, então, assim, eu me sinto feliz porque o crescimento está sendo... todo mundo está crescendo junto. E quando eu cheguei no Vitória, eu fiquei assustado, porque até quando o Carlão e o Laelcio estava ótimo. Só que aí teve um hiato de 3, 4 meses. Aí meio que desorganizou a casa. Né? E aí você sabe como o jogador é, né, cara? Principalmente hoje em dia, você tem que ficar no pé, tem que falar, você tem que mostrar. Não uma vez só, você tem que mostrar 2, 3. Aliás, não é mostrar, você tem que convencer o cara que ele tem que estudar e tem que se dedicar nos treinamentos para poder jogar, para ter um futuro melhor. Imagina. Coisa que a gente tinha dentro da gente, intrinsecamente na gente, né? Intrinsecamente. Hoje em dia você tem que convencer os caras o que é melhor para eles. A primeira diferença já começa aí. Né? E eu cheguei lá, tinha uma evasão escolar de quase 66%. 66%.
E pelo meu histórico de vida, eu não poderia deixar isso deixar rolar, né, cara? Não podia. Aí o que eu fiz? Chamei a minha staff, né? As pessoas que trabalham comigo, que são pessoas assim, são anjos da guarda, são pessoas assim que eu não tenho o que falar, pessoas que estão super dedicadas ao clube, né? Ao clube, são pessoas dedicadas ao Vitória, realmente. Hoje a gente teve até reunião. E eu consegui entregar um relatório no final do ano, onde a gente baixou para 4%, Hélio. Olha. Aí você vai me perguntar, todos estão estudando? Não sei, mas que pelo menos indo para as escolas estão. Para mim já é um grande avanço, você diminuir de 66 para 4. Né? Porque eu estou ali para revelar jogador. Revelar, assim, eu e a staff toda, os treinadores, enfim, todas as pessoas que nós estamos trabalhando em função de jogador para colocar no profissional. Mas o meu objetivo não é só esse. Meu objetivo é capacitar cidadão. E aproveitando o gancho, eu tenho até 2 projetos de lei que estão em Brasília, que eu fiz, e que estão engavetados lá, que eu vou colocar no Vitória para andar. Né? Pô, que é bom falar, né, cara? Que você, quando encerrou a carreira de jogador, né, você foi, foi beneficiado com o preço que você pagou lá atrás, né, cara? Exato. Eu tive a ajuda, a princípio, da AGAP, né? Porque tudo que eu fiz lá atrás, eu também tive essa ajuda, mas tudo que eu fiz lá atrás, nem todo mundo, e acho que aí foi Léo Tilemão que falou, muito capacitado, eu fico muito feliz quando eu vejo o Léo onde ele chegou, ele falou que o jogador sabe o que ele tem que fazer, só que ele não quer fazer. Nem todo mundo tem coragem de fazer o que eu fiz. Eu, com 34 anos de idade, encerrar a carreira no auge, porque eu tinha acabado de subir o Bahia, da Série C para a Série B, aí fui para os Estados Unidos, não gostei, voltei, vários times querendo que eu fosse jogar, Fortaleza, Santa Cruz, eu falei, não quero, eu vou parar de jogar porque eu já sei o que eu quero, eu vou estudar. E fui estudar Direito. Aí fui estudar Direito, me tornei advogado, só que sempre voltado para minha categoria de jogador de futebol. Eu queria fazer alguma coisa a mais, porque eu já sabia o sofrimento que era. Por exemplo, jogador de futebol... A missão que você já tinha consciência lá atrás, latejando nesse momento, né, cara? Isso, exatamente, velho. E aí eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, fui estudar. E aí um dos projetos que eu fiz, o jogador de futebol tinha aposentadoria especial junto com telefonista e juiz classista. Em 97 ele foi jogado pelo regime geral. Como é que uma pessoa que tem 15 anos de profissão e joga e treina 6 dias da semana pode ter uma segunda profissão e estudar? Poder pode, eu fiz. Mas nem todo mundo tem condição de fazer, ou não quer. Aí eu fiz o quê? Eu fiz alusão ao professor. O professor, ele era aposentado com 25 e 20 anos, antigamente, por causa do GIS, por insalubridade. Aí eu fiz uma alusão, falei, pô, dá para fazer isso aqui. O jogador não pode ser jogado por regime geral, porque imagine, o jogador que joga 15, 20 anos ali, 17 anos, e depois, se o cara não se preparou, vai fazer o quê? Como é que ele vai complementar? Como é que ele vai pagar o INSS? Vai recolher? Não vai. Como muitos não foram. Muitos dependem de AGAP, de ajuda assistencial. Entendeu? E o segundo é a obrigatoriedade dos clubes a oferecer o segundo grau. Como? Através de EAD. Porque o jogador pode estar hoje no Vitória, amanhã ele está na China, se ele tiver o computadorzinho dele ali, ele consegue fazer uma graduação em 4 anos. E qual é a obrigação que a gente tem que ter? A gente tem que colocar isso como obrigação, porque se você for dar a revelia, o jogador não vai querer. Hoje no Vitória até tenho 3 casos que jogadores, agora no mundo de sub-20 que eu tenho lá de 30 a 40 jogadores, só 3 se interessaram em fazer faculdade. Para mim é uma derrota. Eu me sinto derrotado. Então eu tenho que Mas aí vai naquela questão, Emerson. Vai naquela questão. Você recentemente iniciou um movimento, né, no clube de trazer profissionais para poder dar palestra, trazer uma área do conhecimento para eles. E você lembra, né, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para as 3 categorias, sub-15, sub-17, sub-20. Todos eles querem ser jogador, todos eles têm sonho grande, mas quando a gente mostra aquele gráfico para ele, que 96% vão ganhar até R$1.500, até R$5.000, eles correm. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Como é que eu vou ser jogador de futebol para ganhar isso daí? Ô, amigo, mas se o futebol ele tem os contornos, né?
E se você cair num buraco desse aí, você não estudou, você não se preparou, você vai fazer o quê? Né? Todo mundo acha que vai ser um outlier, que vai ser o parâmetro deles são muito altos. E com essa idade deles não perceber a realidade, o que de fato existe no futebol, e eu acredito que nisso daí, o garoto ganha muito quando ele tem a sua experiência. Porque você, como sabe o que é sair de casa, estar ali, conquistar, subir, descer, estagnar, subir de novo e descer. Você conhece a trajetória do futebol. Mas os garotos, o empresário não vai orientar o garoto em relação a isso. Não vai. Não vai. Se for, o garoto não quer saber, porque ao lado dele tem as pessoas das opiniões. E todo mundo vai dizer o quê? Cara, vai dar certo. Vai encher a cabeça daquele cara para ele achar que o futebol, não entender a realidade que o cerca. Como você vê isso? Eu vejo que o jogador ele gosta de ouvir o que ele quer ouvir. O que ele não gosta, ele não gosta de ouvir a verdade. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Entendeu? Eu já pai de boa também? Vezes, eu já sentei várias vezes na frente de jogadores e quando eu chamo o jogador, eu não chamo o jogador sozinho. Eu chamo o pai e a mãe, se tiver condições de vir, chamo o empresário e chamo o jogador. E falo para eles. Carlos Anunciação, ele fala uma frase assim: enquanto não calçar a chuteira, a camisa do clube profissional, entrar no campo, no barradão e jogar na frente de 30 mil pessoas, não é jogador. Pois é. Não é jogador. Você é uma promessa. A base é uma promessa. Entendeu? Então, assim, o jogador... É como a gente vem falando no decorrer da conversa, né? Eu espero que alguns, até eu vi que estão aí ouvindo, que eles comecem a ver a forma da condução da carreira do atleta, da condução do menino, né? E não esquecer que é um menino. E os pais não esquecerem que são meninos, são crianças, até 18 anos são crianças, são jovens com sonhos só. E não podem ter, eu vejo jovens, que sustentam famílias, as famílias param de trabalhar para viver em função do que ele ganha no clube como base, como jogador de base. Imagina a responsabilidade. Se um menino desse tem uma contusão séria, como é que faz? A responsabilidade não dá certo. Vai criar, e da família, por exemplo, vier passar dificuldade, vai ser tudo nas costas desse menino? Ou será que o empresário vai ficar bancando? Se não der certo, tem um monte de culpado. Né? Tem isso ainda, né? Sempre foi alguma coisa que aconteceu ou que alguém fez. E quando, na verdade, ele tem que ser alertado e tem que falar a realidade ali para ele na hora que está acontecendo o fato. Né? Mas eu acho que isso são dificuldades, como você falou, é uma missão que a gente tem, é uma missão, um legado que a gente tem que deixar. Eu fiz a minha história, eu não posso morrer com a minha história. Por exemplo, eu fiquei 9 anos longe do futebol. Eu não queria saber de futebol. Até a minha volta para o futebol foi uma coisa inusitada. Eu fui para conversar uma coisa contratual e acabei recebendo convite. E aquele negócio ficou na minha cabeça, vai, que é o que você quer. E é o que eu queria. Eu me sinto confortável no que eu faço e eu sei o que eu faço. Que legal, cara. Eu não penso como jogador, eu penso como gestor. Aliando a minha experiência que eu tive como jogador. Então eu sei o que o menino, quando senta na minha frente, eu sei o que está passando dentro dele. Então eu tenho que ser o mais humano possível. Eu não posso ser radical, eu não posso falar, é isso. Não. Eu tenho que entender o que ele está pensando para tentar ajudar o menino. E desde quando eu cheguei no Vitória, eu sempre falei, e sempre eu vou falar, eu ajudo, eu não prejudico ninguém. Posso errar? Posso errar. Aliás, você acerta em cima de erros. Quando você erra muito, você acaba acertando. Para você acertar, você tem que errar. Eu vou errar muito, mas errar com o intuito de acertar. E eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho, junto com todas as pessoas que estão ali. As comissões técnicas são todos, eu gosto de todos. Tem um bom convívio. Às vezes a gente diverte uma coisa que é natural até para o desenvolvimento e crescimento do trabalho. As pessoas que eu estou trazendo, eu estou escolhendo a dedo para trazer, para passar a mensagem para os meninos. Eu não preciso falar de você, porque além de ser meu amigo, você mostra tudo que você está fazendo aí. Eu vejo na sua rede social o crescimento profissional que você teve, além de ter hoje, enfim. O Dedimar, pessoa fantástica, eu gosto muito. Eu estou falando daqueles que fizeram essa semana aí de bate-papo aí, e que eu tenho acompanhado.
E eu tenho certeza que nós temos uma missão aqui. A gente não pode pegar a nossa história, simplesmente pegar, colocar num DVD e colocar na gaveta. A gente tem que fazer disso e mostrar para alguém. Meus filhos não jogam futebol. Então eu tenho que passar isso para alguém. Para quem que eu vou passar? Eu estou no lugar certo, cara. Eu estou passando para esses meninos. Entendeu? E eu fico muito feliz por isso. Eu também tentei fugir disso tudo aí, desse clima, né? Porque também tive várias experiências naquele momento que eu julgava ser negativa, mas hoje eu vejo que foi experiências que hoje eu posso trazer para contar essa história, para ajudar muitos atletas, Emerson. Recentemente eu fui convidado para participar de um debate em um curso para treinadores e também para atletas agora mais próximo, e era para falar sobre inteligência emocional. E a gente sabe que todo mundo, se perguntar, todo mundo vai querer dizer o que é inteligência emocional, vai dizer que sabe, beleza, tudo bem. Só que aí naquele momento, porque antes teve uma introdução, antes que eu chegasse o meu momento, e todo treinador sabia dizer do jeito dele o que era inteligência emocional, todos. E aí na hora da minha fala eu falei, agora eu vou botar fogo no salão. E eu falei assim, olha, inteligência emocional não é aquilo que você sabe, é aquilo que você faz. Se você não faz, somente sabe, isso não é inteligência emocional, meu querido. Então, assim, o quanto que nós profissionais, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque a gente sabe o que eles pensam, sabe qual é o entorno dele, e eles precisam performar, né? O Carlos Amadeu que fala uma coisa muito legal. Os meninos, muitas vezes, são vítimas de um sistema que só olha o resultado e que não valoriza o esforço. Então, o garoto não pode ter essa consciência, a família dele não vai ter essa consciência, e aí, como é que fica a história? Saber sem aplicar ainda é saber, né? Tem um provérbio chinês que fala assim, né? Não adianta você saber, se você não aplicar, você vai ficar sabendo, e daí? Você não vai conseguir colocar em prática. E a gente tá para colocar em prática. E o Amadeu é um cara muito inteligente, né? E ele foi muito feliz nessa colocação dele. O menino é vítima do sistema, é aquilo que eu te falei. É o que criaram ao redor dele. Aí criou o que a gente tem hoje. Óbvio que, como você falou, a gente não pode jogar todo mundo dentro do cesto, né? A gente sabe, por exemplo, a gente está com um jogador agora despontando na base do Vitória aí, que está até no profissional agora. O menino é diferente. Por quê? O menino jogava pelada na rua, o moleque ia jogar em bairro, o moleque não sei o que, sabe? Ele tinha a vivência, aquela vivência que a gente tinha quando jogava, ele tem essa vivência. E não é um cara que fica bitolado em celular, sabe? É um cara que, quando você vai conversar com ele, fala, não, eu quero dar uma casa para minha mãe. Então, ainda existem aqueles Highlanders, né, da nossa época, né? Aqueles jogadores que pegam no ar o que a gente está falando. Tem muitos no Vitória que são assim. Hoje eu tenho a felicidade de estar no Vitória e como eu falei, eu consigo conhecer a história de cada um. A gente tem em média aí quase 170, 200 jogadores. Aí eu sei o nome de todos e sei a história de vida de quase todos que estão ali. Porque eu preciso saber a história de vida, eu preciso saber como eles se comportam para chegar, até para cobrar alguma coisa deles, eu tenho que saber chegar nele. Então, assim, você tem que saber o que ele passa, às vezes ele não acorda bem, às vezes está com um problema emocional, né? Não tem um profissional, às vezes o próprio empresário acha que aquilo ali é um custo, na verdade não é, aquilo é investimento. Haja vista hoje, você deve saber, e eu até mandei para você, o Gabigol hoje tem uma equipe por trás dele de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. O Cristiano Ronaldo é assim. Será que as pessoas querem fazer parâmetro por cima? Vamos fazer parâmetro por cima. Se você quer um jogador de qualidade, de alta performance, invista no menino. Tire-os das opiniões e coloque os especialistas. Amigo de jogador sempre teve e sempre vai ter. Aqueles amigos de jogador que na minha época eu sempre evitava, que saía para tomar uma, acabava jogo, passava, não, vou te pegar, a gente vai ali. Não. Ainda existe. Amigo tem um lugar de amigo, mas ele precisa ter um lugar de amigo. Porque amigo também cumpre uma coisa emocional pra gente que é legal. Você não vai deixar de ter esses amigos. Agora, os especialistas, eles se comprometem com o seu resultado.